Um bom dia a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Neste momento, quero ler nas Sagradas Escrituras, no livro de Gênesis, capítulo 12. Estaremos lendo versos 1, 2, 3 e 4. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Muito bem, que Deus abençoe a leitura da sua santa e gloriosa palavra. E neste momento, estou muito feliz de estar aqui para juntos meditarmos sobre a palavra de Deus. E queremos trazer essa meditação sobre o tema separando-se do sistema dos homens e unindo-se com a palavra de Deus. Bem, encontramos que Deus chama Abraão a uma separação. E neste curto vídeo, eu quero estar retratando isso aqui, rapidamente, sobre este assunto de separação dos sistemas. Então, Abraão não tinha que estar nos sistemas. E aqui eu li o verso 4, na sequência, porque falou assim, que Ló foi com ele. Nem Ló deveria, estar junto aqui, indo com Abraão. Mas ele foi. É claro que tudo cumpre um propósito também. Mas encontramos aqui no capítulo 12 que Deus chama Abraão e exige que ele separe-se. No capítulo 13, nós já encontramos uma outra separação. Então, Ló indo com Abraão é motivo de, no próximo capítulo, aqui no capítulo 13, outra separação. Ló, os pastores do gado de Ló contendiam com os pastores do gado de Abraão, e o certo é que não houve clima, não houve ambiente para que pudessem permanecer juntos. Então, o que foi exigido novamente? Separação de novo. E é desta vez que Abraão vai morar nos carvalhais de Manre, e Ló escolhe aquilo que agrada à vista, aquilo que é agradável para o lado humano, as planícies de Sodoma e de Gomorra, um lugar aprazível, muito bom para filmar, fazer fotos panorâmicas e coisas do tipo. Um lugar muito bom para se morar. Mas Deus então exigiu de novo essa separação. E para que o nosso vídeo fique mais curto, então eu quero evoluir rapidamente sobre esse assunto, porque quero passar sobre certas passagens aqui. Então, isso fez com que essa separação sucessiva, Abraão tendo que se separar primeiramente da parentela, depois de Ló de novo, que é parente de novo, e assim sucessivamente. Então, vamos ver agora como Deus se comporta diante desses assuntos. A visitação de Deus em carne humana vem à terra exatamente quando Abraão estava separado de Ló, fora e acima de Sodoma. Já tem um vídeo sobre esse assunto específico, sobre fora e acima de Sodoma. Mas falando de separar dos sistemas, então, com Abraão separado dos sistemas humanos, ele recebe o Filho do Homem no seu dia, que é uma visitação que acontece antes da chegada do filho Isaac, do filho prometido. Aliás, é a recepção, a receptividade de Abraão ao Filho do Homem, Deus numa carne humana, é que confirma a chegada do filho prometido, Isaac. Então, veja bem a vantagem, o privilégio de estar separado com Deus, unido-se com a palavra de Deus. Só que é claro que isso não é para quem quer nem para quem corre, é para quem Deus se compadece e dá. Então, Deus fez isso com Abraão, mas Deus tem semente depois de Abraão. Ele prometeu, inclusive eu li aqui no capítulo 12, o verso 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bem, aqui eu sei que muitos pensam assim, no final não vai ter ninguém perdido, porque em ti serão benditas todas
as famílias da terra. Eu posso dizer que esse todas não é como muitas pessoas pensam. Trarei escrituras para isso daqui a pouco. Pode ver que a escritura diz que em ti serão benditas. Então, para que todas essas famílias da terra sejam abençoadas em Abraão, elas têm que estar em Abraão. E como é que está em Abraão? Em ti. Significa que as famílias que estão em ti, ou seja, em Abraão, serão abençoadas sim. Mas e as que não estão? As que estão contrariando a fé de Abraão? Já eu mal posso esperar, está chegando a hora de eu ler Gálatas capítulo 3, daqui a pouquinho. Não adianta aí não, aguarda um pouquinho. Gálatas capítulo 3, eu vou ler com você, se Deus quiser, os versos 7, 8 e 9. E depois também um trechinho mais adiante, provavelmente o versículo 29. Mas aguarde até lá. Então, veja que as famílias ou nações têm que estar ligadas a Abraão. E estar ligado a Abraão nem tanto, ou não é necessariamente ligado ao sangue, à genética de Abraão. Porque nem todos que se diz Israel será salvo. Então há pessoas que têm, sim, DNA de Abraão, sim. Mas faz é perseguir a semente real de Abraão. E nesse vídeo eu não tenho como explanar um assunto assim tão vasto para entrarmos sobre a parte da carne, né, que persegue a linha espiritual. Mas vamos ver aqui então. Eu disse que leria em Gálatas. Enquanto isso, Abraão recebeu Elohim em carne humana, lá nos carvalhais de Manre. Então, quem está em Abraão, quem é semente de Abraão depois dele, nos dias de hoje, é claro que agora é via Cristo. Então, Jesus Cristo é a semente, é a posteridade. Pode ver que a Bíblia não diz posteridades no plural. Posteridade. E essa posteridade é Cristo. E quando Deus quis dar uma chance para os gentios. Então não basta ser gentio e já tem essa chance de ser bendito com Abraão. Então, é ser um gentio redimido por Jesus Cristo. Vamos ver aqui então. Gálatas capítulo 3. Como já mencionado, eu vou ler o verso 6, 7, 8 e 9. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ó, isso aqui já diz tudo, verso 7. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Aqui não diz que é do tabernáculo da fé, ou que é de uma denominação, de um grupo, não. Diz que são da fé, ou seja, tem fé com o modo de Abraão. Recebe Elohim, não chama Elohim de falso. Bem, então precisa ter fé, porque quem não tem fé tem dúvida, tem incredulidade. Então não tem como ser filho de Abraão se não tem fé. Verso 8, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Então concordo que todas as nações terão sua bênção em ti, se tiver fé como a de Abraão. A fé é o link que mantém gentios ou qualquer outra nação linkada com Abraão através da fé. Se não existe o fator fé, sem fé é impossível agradar-lhe. Hebreus 11, né? De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Verso 9. Então eu li Gálatas 3, versos 6, 7, 8 e 9. Então você já viu aqui que não tem e não precisa interpretar. Já está dito aqui diante de nós. Tem que ter o fator fé. Sem fé, esquece de ser bendito com o pai Abraão. Agora, vamos ver aqui. Eu disse que provavelmente leria verso 29, né? Mas eu vou ler o 14 numa sequência. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula,
nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade, no singular. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não o invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Eu li dos versos 14 até o 18, mas eu vou ler o 29 para encerrar essa parte da leitura. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então veja bem, e se, S-E, é uma condicional. E se sois de Cristo, quer dizer, se não for de Cristo, então nega-se que é filho de Abraão. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, está muito claro. Agora, creio que não vou ler mais escrituras, mas não posso deixar de dizer isso. A Bíblia diz em outra parte, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você viu que é uma cadeia de fatos. Tem que ser de Cristo para ser descendência de Abraão. Se o tal não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não é de Cristo. Então, veja bem que há sim pessoas que ficam de fora sim. Então não adianta o pastor querer ser tão generoso ou pregador e arrumar um jeitinho brasileiro de colocar todo mundo beneficiando-se, fazendo, pintando e bordando, fazendo tudo de errado, incredulidade, e chegando lá e usufruindo das mesmas bênçãos que a descendência de Abraão. Então veja bem, pode ver que o próprio Jesus diz que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Em outra escritura, creio que em São João, devo ter anotado em algum lugar aqui, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja o modo como Deus ama. E Deus ama o mundo todo, o mundo. Ele ama todo mundo, quem está crendo e quem não está crendo também. Só que aqui vem depois a condicional, aqui ó. Ele ama o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. Agora vem, para quê? Aí eu vou abrir aspas para Jesus. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fecho aspas para Jesus. Perdão, eu estou fazendo essa colocação aqui da aspas. É porque essa expressão de Jesus merece ser destacada aqui. Toda a escritura é importantíssima. Mas pode ver que Jesus diz para que todo aquele que nele crê. Então quando ele olhou para o globo terrestre e viu todo mundo, ele amou todo mundo de tal maneira. Só que agora, para que todo aquele que nele crê. Então há uma seleção sim, feita pelo próprio Deus. Então, aquele que crê não vai perecer, mas tem a vida eterna. E aquele que não crê? Porque se Jesus diz todo aquele que nele crê, então significa, subentende que tem aquele que nele não crê. Então esse sim. Jesus chegou a dizer numa outra afirmação, que não é que será, já está condenado. Quem não crê, já está condenado. Portanto, não creram, no unigênito Filho de Deus. Bem, então, são suficientes para compreendermos esta linha de pensamento, mas sobre saindo dos sistemas do homem, eu quero trazer aqui, no parágrafo 21 a seguir da mensagem Dores de Parto, pregada em 24 de janeiro de 1965, pelo profeta de Deus. Agora, não afirmo ser pregador, eu não tenho instrução suficiente para me chamar de pregador. Pregador, quando se diz isso, espera-se que você tenha um par de diplomas na universidade. E eu não tenho nada a não ser esta pequena funda. Estão vendo? Eu tento vir em busca das ovelhas enfermas. Se posso,
se posso, para trazê-las de volta ao pasto do Pai. Se cometer equívocos, perdoe-me. Eu não sou teólogo, eu não critico os teólogos. A teologia está bem e é do que necessitamos. Porém, algumas vezes critico a condição em que nos metemos. Isso não se aplica a nenhum indivíduo em particular. É simplesmente a mensagem. Eu gostaria que não coubesse a mim dá-la, mas ela me despedaça, porque vocês sabem como se sentem em relação a seus próprios filhos, estão vendo? No entanto, vocês não detestam ter de dar uma repreensão severa ou algo assim? Eu sou pai também e sei o que isso significa, e eu confio que vocês me perdoariam. E quero que vocês façam desta maneira. Quando estão sentados esta tarde, eu digo nesta manhã, vou lhes pedir um favor. Tenho apenas algumas notas pequenas aqui. Como lhes tenho dito, tenho de fazer isto, escrever minhas escrituras. Costumava ser que eu conseguia quase citar a Bíblia de cor, porém não agora. Passei por demasiadas lutas ou duras batalhas. Fiquei velho demais para isso. Porém, espero que vocês me escutem só por um pouco esta tarde e realmente abram o coração e tentem entender onde estou querendo chegar. Então penso que será melhor, especialmente os pastores da cidade e de diferentes lugares. E eu espero que vocês escutem com bastante atenção. E agora façam isso, façam com isso da maneira que eu faço quando como minha torta favorita, cereja, uma de minhas carnes favoritas, frango. Porém, quando estou comendo um saboroso pedaço de torta de cereja e encontro uma semente, eu não desisto da torta, eu apenas jogo a semente fora e continuo comendo torta. Estão vendo? Se encontro o osso de um frango, eu não jogo o frango fora, eu apenas jogo o osso fora. Agora, irmãos ouvintes, eu vou ler o verso 25 e quero que você note aqui. Você viu que o profeta disse, algo que você não entenda, não digira muito bem, você acha que aquilo não é da maneira que você está pensando? O profeta diz, considere isso como o osso do frango ou como a semente na torta de cereja que a gente joga fora e prossegue comendo a torta ou a carne do frango. Mas no parágrafo 25... o profeta vai falar para termos muito cuidado, porque às vezes você reputa como uma semente ou como um osso e joga fora, descarta. E o profeta chama a nossa atenção para não irmos descartando qualquer ponto, dizendo que é osso ou que é semente. Deixa eu ler aqui para você ouvir nas palavras do profeta. Assim, se eu dissesse alguma coisa com que vocês não concordassem, a qualquer hora... Deixa eu ler novamente. Assim, se eu dissesse alguma coisa com que vocês não concordassem a qualquer hora, apenas joguem essa parte fora e, porém, deem uma boa olhada nisso. Tenham certeza de que é osso. Agora, estão vendo? A congregação ri. Editor. E então permitem-me também dizer, se for uma semente... Se for uma semente, lembrem-se, ela produz a nova vida. Deste modo, olhem com muito empenho e que o Senhor o abençoe. Li parágrafos 21 ao 25. Então veja que até mesmo não seja precipitado. Esse ponto aqui o profeta disse, ou a mensagem disse, ou o pastor disse, isso aqui não está correto. Pense, pondere, examine isso com muito empenho, como disse aqui o profeta. E assim então você, se for para fazer o descarte, você vai fazer. E, claro, tem muitas coisas aqui que eu poderia estar falando, mas eu quero focalizar aqui ainda num trecho que eu quero ler com vocês, antes de encerrar. Sobre os sistemas, separando dos sistemas. No mundo da igreja hoje, parágrafo 172 a seguir, da mesma mensagem. No mundo da igreja hoje há 2 sistemas operando. Agora ouçam com bastante atenção. Agora quero ver se vocês vão dizer amém a isto. Há 2 sistemas operando no mundo da igreja hoje.
Vou tirar isso dos meus ombros e então estou encerrado com isso. Todos sabemos que são a palavra de Deus e o sistema denominacional. Então, dois sistemas operantes: a palavra de Deus e o sistema denominacional. Então, quem não está na palavra de Deus, automaticamente está sistematizado pelo mundo. Ainda que for um sistema de um homem só. Eu não uno com isso, não uno com aquilo, mas você, muitas das vezes, enclausurou-se de tal maneira que você criou um cercado ao redor de você que impede, uma barreira que impede a própria palavra ter acesso a você. Então, vejamos aqui. Aí estão os dois sistemas em operação, exatamente como eram Jacó e Esaú. Um conforme o espírito, o outro conforme a carne. E que é isto? Esaú e Jacó estavam lutando no ventre da mãe, até o tempo em que nasceram. E assim estão os denominacionais e a palavra. Então, se você está lutando com a palavra de Deus, você tem um espírito denominacional lutando com a palavra de Deus. Então, pare de lutar com a palavra. Lutando um contra o outro. Eles têm lutado desde que Lutero trouxe a primeira reforma. Espero que isso seja simples o bastante para que vocês o entendam. Estão vendo? Estes homens... Agora vem sobre os ministros que estão ouvindo aqui o culto, né? O culto que o profeta pregou. Estes homens, se eles captam isto e saem com isto, eles podem dar mais sentido a isto. Vejam, trazer isto ao ponto em que vocês entendam. Eu somente quero depositar esta semente. Então espero que eles a façam virar a vida. Notem, estão vendo? Então o profeta estava depositando a semente. Já pensou se você precipitasse e jogasse a semente da palavra fora? O profeta disse, na outra parte que eu li, ele disse que a semente é que traz nova vida. Então, tem pessoas que jogam exatamente a semente da palavra fora. Sendo que ele disse aqui, se esses homens, os pastores, captam esta visão, eles fazem com que esta semente venha produzir no seio da igreja. Sempre foi assim. Essa é a razão porque ela está tendo dores de parto, porque há uma luta nela. Há um Esaú, apenas um homem do mundo, muito religioso, e tudo bem com ele, bom sujeito, limpo, moral, que eu saiba, porém ele não sabe nada acerca do direito de primogenitura. Ele nasceu assim, ele é formado assim. E Jacó, não me importa o que ele seja, ele quer esse direito de primogenitura. Ele é o espiritual. E esses dois hoje estão no ventre da igreja. Há um enorme sistema tentando ser formado, chamado o Concílio Mundial de Igrejas. E do ventre da igreja virão dois filhos. Vocês somente anotem a minha palavra. O do mundo, reticências. Aí segue para o próximo parágrafo. A palavra tem de dar à luz à igreja noiva, palavra. Então, quando falamos de igreja noiva, a noiva palavra, que Cristo veio na forma da palavra, unindo-se à sua igreja, isto é a mensagem. A igreja tem de ser dada à luz dela, uma noiva para Cristo. Aqueles que adormeceram em todas as eras formarão essa noiva que sai na palavra em que eles saíram, como dos seus pés vindo à sua cabeça. Ela fica maior e mais você tem, fica maior e mais você tem de ter. E assim por diante. Aqui ficou assim um pouco difícil de entender. O profeta está dizendo que em todas as eras teve a porção que é a noiva. E é como a noiva geral, o corpo de Cristo que vem crescendo mais e mais. Então mais você tem de ter. Então você recebe e você recebe mais. De modo que, prosseguindo a leitura, no parágrafo 178. E assim por diante, como o corpo cresce, assim cresce o corpo de Cristo. Como o corpo humano, nasce e cresce, então assim é o corpo de Cristo. E então finalmente a cabeça virá a ele. E a cabeça dele virá. Agora, se notamos, porque está todo ligado à cabeça. A cabeça é que vira
puxando. Bem, a cabeça é Cristo, a cabeça do corpo. E então, o corpo é a igreja que vem sendo formada através das eras. E como um corpo que vem crescendo, então vai recebendo mais e mais, até então chegar a esse ponto, dessa união, dessa conexão com a cabeça. Porém, estes sistemas não crescerão disso, porque é um sistema e não pode produzir. Um joio não pode produzir uma espiga de trigo. Porém, eles estão ambos no mesmo campo, regados pela mesma água e a mesma luz do sol. Um é a palavra, um não é a palavra. Que parágrafo em 179? Um é a palavra. O outro não é a palavra. E esses dois estão lutando. Eles têm lutado desde a primeira reforma e ainda estão lutando. Agora, eu não tenho de ir mais adiante nisso, tenho? Com certeza, vocês sabem do que estou falando. A congregação diz amém. Editor, sim, Senhor, está aí. Aí está um sistema. Em que sistema vocês estão? Você tem que estar num desses. Imaginem só se você tivesse vivido nos outros dias, sob a sacudida dos profetas de Deus, e palavras que vieram, em que lado vocês gostariam de estar lá atrás? Bem, vocês têm a mesma escolha hoje. Ela estava para produzir a perfeita palavra lá atrás, e a palavra está vindo para a noiva palavra. Como uma mulher é parte de um homem, tirada dele, assim a igreja terá de ser uma igreja de permanência na palavra, cada palavra da Bíblia, não sistemas, dogmas, nem nada acrescentados a ela, terá de estar numa palavra inadulterada, pura e virgem, correto? Muito bem, eu vou ler só até aqui, tá? Eu li até o parágrafo 182. Eu tomei isso, 172 até 182. Muita coisa está ficando aqui de fora, como eu gostaria de ler, mas deixa eu ler o 191. Eu li 182, correto. Agora 191. Ó crentes na palavra, cedam a minha mensagem. Vou encerrar com isso aqui. Ó crentes na palavra, cedam a minha mensagem. Escutem-me, não minha mensagem, mas sua mensagem, que ele firmemente declara ser a verdade. Vocês têm de escolher de algum lugar. Vocês não podem ficar quietos depois disto. Vocês têm de fazer sua escolha. Então, prezado irmão, irmã, ouvinte, você não pode ficar do mesmo jeito. Se você ainda não fez a escolha pela palavra, escolha estar do lado da palavra. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo, e até a nossa próxima mensagem, se Deus quiser.